Dando continuidade ao conteúdo, nós falamos no primeiro momento do substantivo, e aí falamos também da questão da divisão das 10 classes em 5 superclasses, cujo o substantivo ele exerce o papel aí de nome, né? Tudo que é nomeia, tudo que é nome é exercido pelo papel substantivo, que ele vai exercer a função de núcleo de muitas das funções sintáticas. E aí nós passamos agora para a segunda classe gramatical, o adjetivo. O adjetivo, dentro daquelas 5 superclasses, ele vai se enquadrar como determinante do nome. E nós vamos entender o porquê dessa classificação nesta aula. Bom, primeiramente, o adjetivo é uma classe variável que se refere ao substantivo ou termo de valor substantivo, como pronome, para atribuir a ele alguma qualificação, condição ou estado, restringindo ou especificando seu sentido. Então, o que vem seu adjetivo exatamente? Ele exatamente se classifica como determinante do nome pelo fato dele caracterizar um substantivo ou qualquer outro termo de valor substantivo. Por exemplo, conforme a gente citou nos exemplos lá, a questão do pronome. Os pronomes possessivos, por exemplo, o ele pode exercer o papel substantivo, e aí quando o adjetivo se referir a ele também vai qualificar, ele vai caracterizar esse pronome. Então, uma das características do substantivo é exatamente essa, caracterizar o substantivo ou qualquer outra classe que esteja exercendo o papel substantivo. Exemplos: homem mau, mulher simples, céu azul, casa arruinada. Perceba que o mau, ele caracteriza esse homem, que é o substantivo. É um tipo de homem mau, caracterização. Mulher simples, o simples caracteriza o substantivo mulher. Céu azul, azul caracteriza o céu, atribuindo-lhe uma cor. Casa arruinada, arruinada caracteriza o substantivo casa. Então, como a gente pode perceber, o adjetivo ele é uma classe variável, né? Uma classe variável, ele sofre flexão de gênero, número e grau, e ele orbita, ou seja, ele fica em torno do substantivo, concordando com ele em gênero e número. Então, esse adjetivo ele vai estar sempre próximo de um substantivo, caracterizando, como foi o exemplo lá citado, homens maus, mulheres simples, casa arruinada. O adjetivo também pode ser substantivado. Céu azul vira o azul do céu. Perceba que aqui o azul está exercendo papel substantivo, pois foi anteposto a ele um artigo o. E aí, como a gente viu lá no caso da derivação imprópria, no substantivo, o artigo ele tem o poder de substantivar qualquer classe. Nesse caso aqui, o azul. É comum também substituir o adjetivo com a locução ou ação adjetiva, com o valor do adjetivo. Por exemplo, cidadão inglês, cidadão da Inglaterra. O da Inglaterra aqui é uma locução adjetiva com o valor do adjetivo inglês. Da mesma forma, cidadão que é nativo da Inglaterra, também com valor de cidadão, aqui o inglês. Então, essa locução, na verdade, oração adjetiva, que é nativa da Inglaterra, equivale ao inglês. O substantivo, o adjetivo, né? O adjetivo ele pode ser tanto simples quanto composto, tal como aconteceu lá com o substantivo. Será adjetivo simples se ele possuir apenas um radical na sua formação. Por exemplo, aqui, literário. Literário, que caracteriza o estilo, ele é um adjetivo simples, pois possui apenas um radical. Contudo, quando a gente pega o segundo exemplo aqui, litero musical, aí nós temos então um adjetivo composto. Por quê? Porque ele é formado por 2 radicais. O radical de litero, referente a literário, e o radical de musical, referente à música. Então, aqui nós temos um adjetivo composto. Também, tal como substantivo, os adjetivos podem ser classificados como primitivo ou derivado. Primitivo, como sendo a forma original, aquela que dá origem a outras palavras, outros adjetivos. Por exemplo, o adjetivo bom. E derivado é aquele adjetivo que é formado a partir de um outro. Por exemplo, bondoso, bondade, cuja a derivação, aí, a formação da palavra, vem da palavra bom. Por isso ela é chamada derivada, porque ele origina de outra palavra. O adjetivo também poderá ser explicativo ou restritivo. Essa característica refere-se ao fato do adjetivo indicar a característica inerente geral do ser, no caso do adjetivo explicativo, então a característica inerente ao ser. Então, todos os seres daquele
conjunto que estamos nos referenciando, eles possuem essa característica. No caso aqui, por exemplo, homem mortal, todos os homens são mortais. Então, neste caso, nós temos o adjetivo explicativo, pois explica uma característica que pertence ao ser. Já o adjetivo restritivo, por sua vez, ele indica uma característica que não é própria do ser, nem todos a possuem. Por exemplo, homem valente. Nem todos os homens são valentes. Alguns podem ser valentes, mas não todos. Ou, pelo menos, não é uma característica encontrada em todos. Quando essa característica puder ser atribuída ao substantivo, mas não fizer parte de todo o conjunto, nós dizemos que ele é restritivo. Ele restringe um ser, o substantivo, em relação a um determinado conjunto. Tenho vários homens, alguns são valentes, ou um é valente. Já no caso do explicativo, retomando então, mortal, todos são mortais, todos morrem. Por isso que o adjetivo aqui é explicativo, e no segundo caso ele é restritivo. O adjetivo também pode ser gentílico ou pátrio. Gentílico, quanto relativo a povos e raças. Por exemplo, israelita, que refere-se a um povo. Ou pátrio, quando for relativo a cidades, estados, países e continente. Por exemplo, o israelense. Aí ele se refere a um país, a uma origem da qual esse cidadão é. Então, gentílico, quando é referir a povos e raças, então eu tenho os povos ou raças lá, e utilizo o adjetivo gentílico. Pátrio, quando eu tiver uma referência a uma cidade, estado e país. Alguns dos adjetivos pátrios merecem atenção quanto à sua formação. Então a gente vai destacar aqui alguns. Português, inglês, francês, camaronês, norueguês, goiano, americano, africano, angolano e mexicano. Perceba que aqui esses adjetivos são pátrios em virtude de especificar a origem, a pátria, o local desses cidadãos. Por exemplo, o português, alguém que é de Portugal, o inglês, a origem do cidadão lá, né, fala inglês, ou do norte-americano, o francês, o goiano, de Goiás, estadunidense, dos Estados Unidos, fluminense, amazonense, afegão, alemão, catalão, brasileiro, mineiro, espanhol, mongol, lisboeta e vietnamita, argentino, londrino, europeu, judeu, asiático, panamenho, costarriquenho, porto-riquenho. Esses adjetivos são grafados com letras minúsculas. Bom, o plural dos adjetivos simples segue basicamente as mesmas regras do substantivo. Então, quanto à flexão de número dos adjetivos? Quanto aos adjetivos simples, vai seguir lá as mesmas regras dos substantivos simples. Já o plural dos adjetivos compostos, como luso-americano, afro-brasileiras, obras político-sociais, a primeira parte do composto é reduzida e somente o segundo da composição vai para o plural. Então, nos adjetivos compostos, eu vou utilizar uma parte de forma reduzida, por exemplo, lusitano vira luso, e a segunda parte na sua forma normal. E somente essa segunda parte vai ser flexionada, somente ela vai para o plural. Se houver um substantivo na composição do adjetivo composto, aí nenhuma delas sofrerá flexão. Por exemplo, camisas amarelo-ouro, o adjetivo aqui é amarelo-ouro. Como eu tenho o substantivo amarelo, que é o nome de uma cor, com outro adjetivo ouro, nenhum dos dois sofre flexão. O mesmo acontece com saias verde-oliva, gravatas vermelho-sangue. Perceba que em cada um eu tenho a formação com um substantivo, que é o caso aqui do sangue e do oliva. Em alguns adjetivos, no entanto, são sempre invariáveis. São invariáveis, então, os adjetivos azul marinho, azul celeste, furta-cor, eu acho que isso aqui é fruta-cor, na verdade, ultravioleta, sem sal, sem terra, verde musgo, cor de rosa e 0 km. Os adjetivos chamados uniformes têm uma só forma para masculino ou feminino, igual lá acontece com os substantivos, né? E normalmente são terminados em A, E, AR, OR, S, Z ou M. Por exemplo, hipócrita, homicida, asteca, agrícola, cosmopolita, árabe, breve, doce, constante, pedinte, cearense, superior, exemplar, cordial, amável, ágil, ímpar, simples, relês, feliz, feroz, ruim, comum. Perceba que esses substantivos são chamados uniformes em referência à sua flexão de gênero. Então, aqui haverá somente um gênero, somente a terminação A, somente a terminação I no caso do pedinte, somente a terminação
ruim, no caso do ruim aqui, IEM, e por aí vai.